Olá, bem-vindos a mais um episódio de Shift Happens Podcast. E hoje temos o prazer de receber o Arthur Lavieri, ele é CEO da Tecnogera e membro do conselho executivo da Romagnoli, Cogen e Tecnogera. Com experiência trabalhando para organizações em países como Estados Unidos, Alemanha e Chile, Arthur traz uma visão global sobre transformação, reestruturação e crescimento estratégico. Ele é reconhecido por sua capacidade de execução, aliada à aplicação práticas de ISG, compliance e inovação digital. Como engenheiro eletricista e membro de outros conselhos, Arthur conecta tecnologia e estratégia para impulsionar mudanças de alto impacto em diversos setores. Bem-vindo, Arthur. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Camila, muito obrigado pelo convite, viu? Então, Arthur, a pergunta que não quer calar hoje é: quais são as três habilidades mais importantes que um líder precisa ter para gerenciar mudanças organizacionais com sucesso? Camila, essa pergunta é excelente, porque é uma das perguntas que está mais em debate agora nos conselhos de administração, nas conversas com investidores, nas conversas com fornecedores. E especialmente trazendo um pouco para o mercado de energia, o mundo está em ebulição. É impressionante. Novas regulações, o ambiente regulatório, especialmente o brasileiro, está mudando, novas tecnologias, descarbonização, transição energética. É impressionante o grau de aceleração das mudanças. E a gente tem debatido muito isso, né? E eu geralmente resumo exatamente nos três pontos principais que você tá falando, como que um líder, e aí quando eu estou falando de líder, eu estou falando desde uma média gerência até um conselho de administração. Como que um Uhum. líder, ele precisa ter algumas prioridades. A primeira delas, Camila, é clareza. As pessoas, quando elas estão em meio a uma mudança, elas precisam de clareza. E clareza não é simplesmente dizer eu quero chegar no ponto X. As pessoas também precisam saber como a liderança pretende chegar no ponto X. Como que a gente envolve todas as pessoas nisso? E como que a gente faz essa comunicação? Não basta simplesmente falar, vamos mudar, quer seja por uma crise, quer seja por uma oportunidade. As duas são mudanças. E o que eu vejo hoje como um gap muito grande é a falta da clareza, a confusão entre o que e o como, e a comunicação de duas vias. Porque também não basta eu ir na intranet de uma empresa e falar, vamos mudar, ou está acontecendo isso, ou esse é um novo esquema de trabalho. Não, a gente Uhum. precisa estar com as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, fiz um bom planejamento, fiz uma boa comunicação, como que eu vou alinhar durante todo o processo, que pode ser um processo de meses, mas a depender do tamanho de organização, pode ser um processo de anos, como que eu vou alinhar os interesses de todos os stakeholders? E aqui, quando eu falo stakeholders, é na acepção maior da palavra, que eu estou falando de fornecedores, aqui eu estou falando de clientes, estou falando da própria equipe, estou falando das pessoas que têm interesses diretos e indiretos, investidores, tudo, né? Aham. É importante que a liderança ela tenha um espaço na sua agenda e, geralmente, por estar tão dentro do processo de mudança, coloca isso em segundo plano. E esse é um grande erro que eu tenho visto. A gente precisa, como líder, ter um espaço bloqueado na agenda para se comunicar. Eu vou tomar um tempo para falar com o investidor, eu vou tomar um tempo para um café da manhã com colaboradores, eu vou sim receber fornecedores que estão preocupados com aquilo que está acontecendo naquele momento e como que aquilo está de verdade acontecendo. E eu acho que quando a gente já começa já a olhar o final desse processo, eu gosto muito de pensar numa analogia do PDCA, que é o planejar, desenvolver, controlar e atualizar dos ciclos de qualidade, né? A Uhum. gente precisa enxergar um change management um pouco como um ciclo de qualidade. Como estou indo? O que tem acontecido? Eu estou conseguindo cumprir os objetivos ao que eu me propus numa mudança? Quais são os feedbacks? E continuamente retroalimentar isso. Porque é óbvio que a gente vai ter um monte de mudanças durante esse processo. O processo de mudança tem mudanças porque as pessoas têm resistência, as pessoas têm Uhum. medos. E nem sempre, ou eu diria até pior, né? Raramente eu vejo que a liderança para, reavalia esses objetivos, porque existe esse impulso de falar, não, eu me propus a mudar, então eu vou fazer a qualquer custo. E esse a qualquer custo geralmente é um custo muito caro. Então, acho que o terceiro item é ter a humildade e ter a disciplina de conversar com todo mundo, checar os milestones, o que está acontecendo,
retroalimentar isso e de maneira muito rápida, muito pragmática. Gente, vamos alterar isso, vamos mudar essa linha, vamos trazer esse reforço, vamos fazer tal coisa. O que está doendo mais agora? Eu acho que quando a gente olha isso num processo que, como eu disse, pode ir de 6 meses até alguns anos, né? Eu acho que a liderança ela consegue ter quase que um roadmap para ela ver tudo aquilo que Sim. ela precisa fazer. E é assim que a gente tem resumido em muitos dos conselhos e associações que eu trabalho, aquilo que a gente gostaria que a liderança, desde o médio, da média gerência, tivesse, e a nossa responsabilidade, eu que atuo como CEO em uma organização e atuo como conselheiro em outras, né? O que a gente também pode contribuir para elevar o nível dessa liderança. Esses seriam Uhum. meus 3 pontos. Nossa, excelente. Ó, o meu resumo aqui é clareza. Adorei quando você falou, eles têm que saber onde chegar, mas como chegar. E junto de uma comunicação de duas vias. É tão importante porque às vezes as pessoas se preocupam mais em mandar e-mails e mensagens, mas não se preocupam em escutar, né? E ter o Exato. input daqueles que estão vivenciando aquela mudança no dia a dia, né? E aí Exatamente. dentro também relacionado com o que é a humildade e disciplina que você falou, e realmente quando você conversa e quando você escuta, você vai estar ajustando e repriorizando possivelmente, essas ações que você está tomando dentro desse processo de mudança e alinhar interesses dos stakeholders. É importantíssimo, né? Para também estarem relacionados com toda a estratégia, todo a meta de crescimento da empresa, né? Tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo junto e conectado, né? Para fazer sentido para todos, né? E para ter aquilo que a gente fala, o que tem para mim aqui, né? Como Isso. stakeholder, qual é o benefício que eu vou ter, né? Adorei, ótimas palavras. Eu digo que com uma pergunta, quando a gente fala com pessoas muito capacitadas e inteligentes, a gente recebe muita coisa já para refletir. Adorei. Obrigado. Muito obrigada pelo teu tempo, Arthur. E você, da minha audiência, líder, que está buscando mais informações de como gerir mudanças efetivamente, tem mais. Isso é só uma pergunta. Fique conectado para mais Shift Happens Podcast com a entrevista completa com o Arthur, em breve. Muito obrigada e até mais. Até.